O que você considera como velho hoje? É engraçado perguntar isso, porque a gente precisa quebrar alguns estigmas que a gente tem quanto à idade e velhice de fato. Por isso, quero tratar sobre mulheres depois dos 50. Por que mulheres em específico? Porque justamente é, quando a gente fala da, da vida da mulher, se trazem muitos estigmas, conceitos, preconceitos e que a gente precisa repensar eles para ver se aplicam hoje ainda. É engraçado, assim, minha mãe tem os seus 50 anos, 54, 55 anos, e isso de fato representa uma grande parte das pessoas que chega ali nos seus 50 anos, os seus filhos de fato já são adultos, ou até mesmo já saíram de casa, ou estão saindo de casa, mas bate aquela coisa do: será que eu já tô velha? Será que eu já tô na terceira idade? Porque eu já tenho filhos, meus filhos estão adultos e o que que eu faço agora? Eu tenho que vestir aquela roupa, né, de uma senhora de idade que usa conjuntinho, corta o cabelo curto, deixa os grisalhos aparecerem, e agora eu passo de mãe para avó, deixando mesmo de ser mulher. Ponto importante, né? E a gente não para muito para refletir sobre. Mas o negócio que a gente tem que entender é justamente que hoje as coisas não são mais como antes, né? É aquela coisa, e eu já comentei em vários vídeos aqui. A gente acompanha alguns tipos de movimentos da nossa vida, mas a gente não entende que eles se aplicam à maioria das coisas da nossa vida. Quer um exemplo? Hoje, é, na geração que a gente tem atualmente, como que funcionam os casamentos, se é que os casamentos funcionam? Você vai, casa e tudo mais, porque a perspectiva é você casar ali, não que todo mundo, mas entre os seus 25, 30 anos e a gente vai ter filho quando? A gente vai ter filho depois dos 30, 31, 32, porque a proposta é a gente aproveitar um pouco a vida antes, depois acabar se casando e depois a gente aproveita juntos e tem os nossos filhos, aí beleza, a gente dá, entre aspas, uma sossegada e cria os nossos filhos de fato. Ponto. Legal. O que a gente já vê? Algumas mudanças. Antes a gente sabe que não era assim. Se você tem os seus 50 anos hoje, ou se os seus pais têm 50 anos hoje, faz a matemática. Olha, eu 26 anos. Minha mãe, 54 anos. Quando que minha mãe me teve? Exato. Se eu fosse parar para pensar, na minha idade hoje, a minha mãe já ia ter um filho, que seria meu irmão mais velho, e eu já ia estar nascendo quase que assim, né? Não de fato, mas eu já ia estar sendo ali planejado para ser desenvolvido. E a gente olha para essa realidade anterior à nossa e a gente pensa, meu, mas nunca que eu teria me casado, eu já estaria casado, ou mais nunca que eu já teria um filho, dois, ou estaria partindo para o terceiro, quarto filho, na idade que a gente tem. Exato. Os valores, mas também a concepção sobre como as coisas elas acontecem em a nossa própria vida, elas foram se mudando ao longo do tempo. Então, aquela ideia de você casar com até seus 20 anos, com 21 anos, 22 anos estava tendo seus filhos e tudo mais, não é uma coisa que se aplica tanto a hoje. E a gente não vê mais tanto isso hoje. Tanto é que casais que se casam muito cedo hoje já são meio que a exceção, ou fogem um pouco da curva. Nossa, mas isso significa que as pessoas, que o mundo ele tá conturbado e tá indo pro
abismo e blá blá blá? Não necessariamente. As coisas foram mudando. Então é natural que as pessoas também mudem. Se isso é algo negativo ou positivo, não sei se cabe julgamento, mas essa é a nova realidade. Na época dos nossos pais, você se casar ali com seus 20 anos e ter os seus filhos nessa época, era uma coisa mais viável, né? Meu, não era tanto aquela coisa de faculdade ainda que você precisava arrumar uma faculdade para depois você de fato crescer e se desenvolver. Não, era mais você terminar o ensino médio lá. Se você já não estivesse trabalhando, começa a trabalhar tudo, aluga uma casinha, compra um terreno e pronto. Final feliz, acabou. Mas hoje já não, né? Pelas mudanças que a gente tem, mudança de perspectiva, mudança global de profissões e tudo, meio que as coisas elas se atrasaram, porque não cabe mais aquele pensamento de eu vou me formar com 17 anos e eu vou começar a trabalhar e eu já vou me casar e pronto. Hoje é muito mais um retardo nesses planos, retardo de deixar para trás, né? Onde eu vou me formar no ensino médio, depois eu faço uma faculdade, depois eu vejo se eu vou me casar e algo do tipo. Consequentemente, os casamentos eles passam a ser jogados mais para frente, porque hoje entraram outras questões mais importantes na frente, como uma faculdade, como uma pós-graduação, como uma viagem, um estágio, um intercâmbio. Isso foi ocupando, mas não necessariamente se isso é bom ou se é ruim, cabe a você decidir e olhar para sua própria vida. Se, e aí esse é o ponto, a gente vê que as coisas estão sendo jogadas mais para frente e também que hoje a gente tem muito mais recurso, mais conhecimento, mais oportunidade do que a gente tinha antes. Então, por que você, mulher, precisa se enxergar como uma idosa quando você chega nos seus 50 anos? Pelo contrário, né? O que a gente vê muito é, e talvez a gente não perceba, é justamente entender que a mulher de 50 anos hoje talvez seja a nova mulher de 30 da geração anterior. Sabe aquela coisa? Da mesma forma que o dinheiro ele muda o seu valor conforme o tempo passa, porque com a nossa vida e com as coisas não seriam assim também, né? Por exemplo, R$ 10 há 20 anos atrás valia muito mais do que vale hoje, ainda sendo os seus R$ 10. Então, uma mulher de 50 anos hoje, de fato, tem muito mais recurso e mais possibilidades que uma mulher de 50 anos há 20, 30 anos atrás, ou mesmo até 10 anos atrás. Eu vejo isso muito pela minha própria família e minha experiência dos atendimentos, vivências, amizades, onde a minha avó, com seus 50 anos, de fato, já se definia como uma senhora, uma avó, que eu preciso deixar de fazer determinadas coisas, porque a minha idade já não cabe mais que eu faça esse tipo de ações. Muito pelo julgamento, né? Nossa, mas a senhora vai fazer isso? Isso não é uma coisa que uma senhora faça. As pessoas assumiam muito esses papéis. Tanto é que a minha avó, ela sempre se viu como vó, a partir do momento que a gente nasceu. Não mais como uma mulher que ia batalhar, crescer, atrás dos seus sonhos, viajar e tudo mais. Não, agora eu assumi o rótulo, vó. Qual que é o problema? A gente tem que desconstruir essas ideias. Não que você, se você for mãe ou se você for pai, você tem que achar, ah não, já falou que tem que desconstruir, eu não sou mais pai. Não, a proposta não é essa. A proposta é quebrar o rótulo de que a nossa vida precisa ser como talvez os dos nossos avós eram. E que hoje, os seus 50 anos, não seja o momento de você parar,
ou mesmo o momento de você simplesmente se aposentar e falar assim, nossa, eu já não consigo fazer mais nada. Não, pelo contrário. Você pode fazer muito ainda. Só que tem que quebrar essas travas de que, eu sou velho, eu não posso fazer isso porque uma pessoa na minha idade não pode fazer isso. Ai, não é uma coisa que uma senhora possa fazer. Isso não cabe a mim fazer. Nossa, eu sou uma mulher com netos. Onde já se viu uma mulher com netos fazer o que eu faço, ou sair, ou ir para uma balada, ou ir para um show? Gente, as coisas mudaram. Então, a nossa perspectiva sobre elas também precisa mudar. Não mudar por completo. Talvez atualizar. Essa é a palavra, né? A gente cresce com esses ideais, esses exemplos e conceitos que a gente traz dos nossos pais, muito natural. Mas o grande ponto e o grande X da questão é que eu preciso ter essa consciência para discernir aquilo que deve realmente ficar e o que eu devo deixar para trás, porque não cabe mais hoje em dia. Essa é a proposta. É, eu preciso ter isso em mente porque as coisas não são mais como eram antes. Então, se antes a gente tinha aquela coisa das pessoas morrerem com seus 60 anos, porque o limite ali era 60 anos, pela qualidade de vida, pelas oportunidades, pelo conforto, se você pensa dessa forma e você já está nos seus 50, você já entra em desespero. Meu Deus, minha vida já está acabando, eu vou morrer, obrigado, tchau. Não. Mas, se eu entendo hoje que a expectativa de vida é ali nos seus 100, 90, até mais, 110 anos, então talvez eu estou chegando na metade do meu processo, mas não no final dele. Esse é o ponto que a gente precisa virar a chave e entender. De que hoje os idosos eles já estão vivendo muito mais, né? As minhas avós já têm ali os seus 80 anos e moram sozinhas, são independentes, fazem tudo. Viaja, vai para excursão e não sei o quê. Com seus 80 anos. É aquela perspectiva de que, nossa, 80 anos já é uma pessoa dependente, debilitada, que eu tenho que trazer para morar comigo, porque não dá mais para viver sozinho e alimentar e dar banho. A perspectiva já não é muito mais essa. Claro, né? Não é só isso. Tem que pensar também condição de vida, saúde, problemas físicos e tudo mais. Mas que a gente está indo para chegando num nível onde essa independência ela se mantém por muito mais tempo. E se ela se mantém por muito mais tempo, então eu posso produzir e fazer muito mais e eu posso aproveitar muito mais. E entra até em outros assuntos, né? Que é como, por exemplo, a gente vê a aposentadoria. Tá passando um caminhão de produto de limpeza aqui. Espero que não esteja saindo no microfone. Mas sim, será que realmente a aposentadoria significa a minha parada total? Ou talvez a oportunidade de eu ter uma renda fixa e que seja ali a minha base para que eu possa de fato realizar e fazer outros sonhos e planos que eu tenha, ou que eu sempre tive e nunca consegui realizar? Já pensou nisso? É. E aí talvez quebra essa chave de achar que, como aposentado, eu preciso ficar em casa e eu não posso fazer nada, e muito aposentado hoje se frustrando porque tem um mega de um potencial ainda, mas entende que, eu sou aposentado, então eu tenho que ficar em casa. Não necessariamente. E também que não é problema nenhum continuar trabalhando. Pensa nisso, espero poder ter ajudado nessa reflexão de sábado.